Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer estar a bordo. O corpo fala, tá? Antes de nós entrarmos no assunto e fazer a apresentação das pessoas, esse aqui foi um marco na campanha política, né? 1960, mais precisamente 26 de setembro, teve. Há quem diga que foi o primeiro debate, mas não foi o primeiro debate, mas nós masculino, sim, mas houve em 1956 outro debate entre mulheres pela televisão. Mas este debate, ele trouxe um impacto, trouxe uma mudança significativa na comunicação. E nós vamos conversar sobre esse assunto. O que foi que aconteceu? Né? Foi o primeiro debate político de uma campanha presidencial norte-americana, onde nós temos aí o Kennedy, na época senador Kennedy, e o outro lado, no meio temos o mediador, e do outro lado nós temos aí Nixon, que era, na época, vice-presidente. E esse debate nós vamos conversar por que que ele foi polêmico. Na realidade, houve dois debates, né? Houve o debate pela televisão, né? E por rádio também. Nessa época, os americanos, 88% dos americanos tinham televisão. 88%, que deu ali mais ou menos 76 milhões de pessoas assistiram. E teve uma outra parte que assistiu pelo rádio, ouviu, né? No caso, pelo rádio. E, e o que aconteceu? Quem assistiu pela televisão, fizeram uma pesquisa depois, quem assistiu pela televisão deu como vencedor o senador Kennedy. E Senador. quem ouviu pelo rádio deu como vencedor Nixon. O Nixon. Só que a maioria é para televisão e eles acreditam que, na realidade, quem venceu foi Kennedy, que a vitória deve-se ou deveu-se a esse assunto aqui. E aqui a gente vai comentar o porquê que isso aconteceu, né? E nada mais, nada menos que uma comunicação, ou seja, e aí a gente vai ver que o corpo fala, sem entrar em detalhes. Quem dos dois aí está melhor posicionado? A postura. Só olhar aí, nós podemos ver que Kennedy está melhor posicionado. A postura do Kennedy. Então, é daí por diante que nós vamos comentar algumas coisas sobre o assunto de hoje. O corpo fala mais? Do que as palavras. O corpo fala mais do que palavras. E às vezes, nós vamos ver aqui em muitos casos, que o corpo fala uma coisa e a palavra Outra. só que na realidade nós tendemos a dar mais crédito ao corpo do que às palavras. Isso é inconsciente. Então, se eu falar contigo, com vocês, e o meu corpo, a gente vai ver isso aqui, meu corpo se estiver falando outra coisa, você vai dar mais crédito àquilo que o corpo está falando, tá? E o nosso bate-papo aqui está relacionado à comunicação e oratória. Eu sempre faço uma ênfase que eu não gosto do termo oratória, porque muitas pessoas nos procuram e falam, Calazans, eu quero fazer um curso de oratória. Oratória é a arte e a ciência de falar em público. Antes da oratória, vem a comunicação. Comunicação. E é o que nós vamos ver hoje aqui. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans. Para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na Sampacast Heliópolis, com a equipe de produção, tendo aí a bordo aí o nosso amigo Henrique, que tem dado um grande apoio. Apresentando a vocês, tem aqui aí em frente de mim, aqui, Celso Calazans, que pela carcaça, pela carranca, dá para perceber que é meu irmão, né, filho do meu pai e da mesma mãe. Um abraço aí para a turma, Celso. Boa tarde. É só boa tarde, depois Boa conversa. tarde, a gente está Isso. nesse trabalho, a gente está entendendo a necessidade de se falar. E hoje comunicação é tudo, né? Então a gente vai com certeza aprender bastante. A gente participa, mas também aprende com certeza. Lembrando que aqui a gente vai fazer várias abordagens. Uma delas é dentro da segurança. Então, ele é especialista em segurança privada. E temos aqui o Tenente Castro, que tem aí mais de 30 anos na segurança pública. Tenente, que foi da Polícia Militar de São Paulo. Um grande abraço para nossa turma aí, o Tenente Castro. Muito obrigado, professor. Gostaria de agradecer pela participação, tá? O objetivo aqui é tentar colaborar o máximo possível aí com o assunto abordado aqui no podcast. E à minha direita temos a
Heloísa. Heloísa, manda um abraço para a turma, Heloísa, para Boa participar tarde, conosco um aí. abraço a todos. A gente vai interagir, papo bem informal. Vou fazer as colocações, vocês podem fazer as perguntas, inclusive pode até discordar de mim, tá? Não Sim. tem problema nenhum, ok? Interpretando pessoas. Outras pessoas usam o termo como interpretando pessoas ou decifrando pessoas. E quando a gente fala isso, né, de interpretar pessoas, a gente tem que entender que é o interpretar pessoas, decifrar pessoas, no que se refere à intenção da pessoa. Quando eu estou conversando aqui com o Cássio, com o tenente Cássio Luiz, com o professor Celso Calazans, isso em qualquer situação, eu preciso entender qual é a intenção. O Castro, tenente Castro, que trabalhou muito na segurança, já teve ali muitos embates, né, com pessoas ali, embates, inclusive de violência, né? Então, você, ao chegar, nós estamos vindo para cá, até cometemos com isso, quando eu vou abordar uma pessoa na segurança privada, que é a especialidade dele, ou um aluno que é a minha especialidade, o professor, qual a intenção desse aluno? Como que ele vai reagir? Então, interpretar pessoas ou decifrar pessoas está relacionado a entender as suas intenções e também as suas, tá, reações. Tem gente que reage numa mesma situação, reage de maneira Diferente. na mesma situação. Aí eu tenho que saber como é que aquela pessoa vai reagir para eu Já antecipa. Dá a programar resposta. a minha ação em relação à Minha reação ação, dele. Exatamente. E aí, não vou entrar em detalhes, mas eu tenho já falado em outras aulas, que eu vou usar aqui concepção da programação neurolinguística, da psicologia, da psicanálise e, mais modernamente, da neurociência. Claro, que eu não vou explicar detalhadamente essas linhas de ação, mas o nosso bate-papo vai estar aqui dentro. E o nosso bate-papo serve para a política. Nós começamos aí com o embate político, né? Fazendo uma apresentação do debate entre Nixon e Kennedy, em 1960. Então, a política, né? Os políticos também, né, têm nos procurado nesse sentido, de comunicação. Tá? E educação nem se fala, a comunicação entre professor e aluno, vocês aí são professores, sabem muito bem disso, É verdade. né? A gente vai, eu vou falar aqui que no Japão tem tiara, os alunos, né, o estudo de segurança usa tiara. Olha que coisa mais doida. Eles usam uma tiara e o professor está dando aula e os alunos são monitorados pelo computador. E o professor sabe se o aluno está entendendo ou não a matéria, se está prestando atenção pela tiara. Olha que coisa. Interessante. Contudo, eu que sou mais antigo, 40 anos na área do ensino, eu ainda não uso tiara, mas eu uso a psicologia, a psicanálise e a psicologia. Então, nós precisamos saber se esse aluno está aprendendo, não está aprendendo, se está prestando atenção, se não está prestando atenção. Então, a gente vai usar aqui uma tiara brasileira. Tá? Uma tiara. E com certeza você usou nessa Tenente Castro, você usou aí No dia a dia. muitas tiaras, não usou, não? Opa. Quem usava, na verdade, era o... né? E a gente vai conversar sobre isso aqui. Tá? Segurança pública, tá? Sim. Segurança privada e também no relacionamento. Quando eu falo de relacionamento, eu estou falando de relacionamento profissional, também relacionamento pessoal entre marido e mulher, entre namorados, filhos, tá? E o relacionamento profissional, no empreendedorismo, ele é muito importante nesse nosso bate-papo aqui, tá? Oratório e comunicação, não gosto do termo oratória quando ele é usado de uma forma geral. Geral é comunicação, ok? Tá? Lembrando que, caso vocês interessem, no nosso site, Professor Calazans, nós temos vários cursos. Inclusive, vou comentar aqui modos sobre psicanálise na comunicação, oratória, comunicação, perícia, porque na perícia a gente usa muito disso aqui. No nosso canal do YouTube, nós temos aí também vários outros vídeos que tratam sobre o tema. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui é a coisa bem informal, tá? Nós não combinamos nada e não combinamos mesmo. Né? Eu vi até a pauta do Tenente Castro, que a gente vai fazer um outro podcast por uma outra oportunidade. De vez em quando a gente bate um papo, interage. Mas aqui eu fiz questão de fazer algumas perguntas sem combinar. E vocês não precisam saber, claro. Sim. Eita! Heloísa, caso saiba, responda. Se não souber, não tem problema. Você sabe qual é a diferença Eu acho entre que personalidade e identidade?
Se Eu- souber, tudo bem. Se não souber, se não combinou nada, não tem obrigação de saber. Aham, eu penso que personalidade é algo seu mesmo, que você meio que não consegue mudar. E identidade é aquilo que você molda conforme você está presente numa sociedade. Tá. Eu acho. Eu gostei da resposta, tá? A psicanálise explica isso aqui melhor. Isso mesmo. Mas vamos lá, nós que somos profissionais da comunicação, olha que coisa interessante. Uhum. Nós, que somos da segurança, eu professor e assim vai, nós temos que decifrar pessoas, ok? Eu falei aqui, Sim. e interpretar pessoas. Sim. Aí eu interpreto o quê? A personalidade ou a identidade da pessoa? O bom comunicador, aquilo que eu falo, o pessoal está muito preocupado com oratória, mas o bom comunicador tem que saber isso. Quando eu vou fazer aqui uma análise, já te analisei, tá? Desde que você entrou no carro, ela veio de carona comigo, já analisei um por um de Sim, vocês. sim. Então, o bom comunicador, ele não decifra personalidade. O bom comunicador decifra identidade. Personalidade é o que a pessoa está se apresentando ou representando. Entendi. E pode coincidir. Mas se for uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, ela vai se apresentar de uma maneira. Tenente Castro, você já conheceu uma pessoa que num primeiro momento parecia ser uma e depois você viu que era outra? Muitas vezes, professor. Então ela apresentou para você inicialmente uma Personalidade. a persona, mas na realidade ela era outra? Era outra pessoa. Já aconteceu isso com você, Luísa? Infelizmente. Celso. Muitas vezes. Então o que acontece? As pessoas falam assim, nossa, me enganei com aquela pessoa, pensei que era uma maneira, mas ela era. Então, nós, profissionais da segurança, não podemos decifrar personalidade. Nós temos que decifrar identidade. Identidade, aí entra um pouco que você falou, identidade é o que a pessoa realmente é. Então, Castro, Heloísa, Celso, nós, professores, toda essa turma que nós falamos aqui, políticos, nós precisamos aprender isso. E quando o assunto aqui, o corpo fala, nós vamos aprender a decifrar não o que a pessoa está falando em si com as palavras, mas o que ela é por intermédio das palavras e até mesmo através do corpo. Pessoal, decifrar identidade não é fácil. Mas os bons comunicadores, né? Hoje em casa eu tive um problema lá em casa, minha filha perdeu a chave, né? Minha filha perdeu a chave, esqueceu no Uber, né? Com todo respeito aos motoristas de Uber, mas uma outra pessoa foi lá devolver. É aqui que mora fulano de tal, é que ela esqueceu a chave no Uber, o cara, uma simpatia, e eu agradeci. Quem é que devolve a chave? Uma simpatia, uma alegria, e a minha esposa, nossa, que rapaz simpático, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: ele tirou a cópia da chave? Com todo respeito, essa não é a minha linha primazia, tá? Não é o meu ponto de partida. O meu ponto de partida é que ele era um homem muito honesto. Mas, quando eu faço essa pergunta, não desconfiando dele, mas eu preciso analisar, não é o que ele se apresentou. Falou o nome da minha filha. Ele foi muito simpático, quase que eu chamei para almoçar em casa. Sim. E tem pessoas honestas e eu acredito que ele seja honesto. Mas eu não posso me basear no que ele representou. Pode chamar. A representação dele pode coincidir com a identidade, mas não é sempre. Então, eu aprendi depois, eu estou faço 59 anos esse ano, então aprendi muita coisa, né? A gente começa a ficar mais esperto, né, Tenente Castro? Então, o ponto de partida não é o ponto de chegada. Fala, Tenente Castro. Ô, professor, mas tem uma pequena dúvida aí. Quando o senhor falou no caso, usando o exemplo aí do rapaz aí, da pessoa grata aí, que foi entregar aí a chave, aí o senhor falou no caso aí, analisou aí a identidade dele. Mas não é tão pouco tempo para conseguir fazer decifrar isso, professor? Mas o Tenente Castro está atrapalhando as coisas, porque eu vou fazer uma pergunta aqui, quanto tempo você decifra a pessoa? Isso. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Tá. Mas o senhor já adiantou. A gente não combinou nada, né? Não, sim, é que eu estou usando esse exemplo do senhor do rapaz, porque é justamente... Mas eu vou explicar aqui. Então, sim, lógico que eu não quero entrar na área do senhor, até porque eu não me sinto habilitado, mas na minha área da segurança, tá? Você tem poucos segundos para levar um tiro, dá um tiro. Exatamente. Quando nós vamos abordar um indivíduo em atitude suspeita, né? Em atitude suspeita, tá?
É justamente, entra na questão da personalidade e não identidade. Porque muitas vezes ela demonstra que é uma pessoa, mas por questão de procedimentos operacionais padrão, na qualidade de policial, nós temos que tomar certos cuidados. Então, tipo assim, não acreditaremos por enquanto quem tu diz que é. Entendeu? Aí depois, sim, com o tempo, baixou toda aquela tensão, tudo certo, todo o A procedimento. adrenalina baixou. Aí a gente vai buscar a questão da identidade. Seria É, isso, é professor? exatamente isso. O problema maior, eu sou professor. Eu posso Sim. levar e reconhecer meus alunos 1 mês, 2 meses, 1 ano. Tá? Agora, o profissional com vocês não Isso. tem todo esse tempo. Eu fui Sim, controlador de tráfego aéreo, vou contar um exemplo aqui. sim. Piloto de emergência. Eu não tenho muito tempo para identificar se o piloto tem emergência ou não. Então, há diferenças. Então, eu, como professor, eu trabalho muito na área de assistência médica, assistência psicológica. Então, eu vou ali, dou uma assistência a um doente. Eu tenho uma tarde para identificar se ele está mentindo, se não está mentindo. Então, o que eu tenho que fazer é o que o tenente, o pessoal da segurança pública e privada tem que fazer. A diferença é o tempo. E esse tempo Tempo, pode significar muita coisa, dentre elas, vida ou morte. certo. Tanto sua quanto. Outro dia eu atendi uma pessoa que estava querendo se suicidar. Mais uma vez, situação real, tá? Então eu tenho pouco tempo para definir a situação, senão a pessoa vai ao suicídio. Então, interpretar e decifrar pessoas, nós que trabalhamos nessa área mais, assim, delicada, o que diferencia o tempo. Então, eu vou fazer uma pergunta depois, nem precisa responder, nem quero que Sim, responda. Se quiser sim, responder, sim, aí eu faço a pergunta. Nós, da segurança pública, eu falo da segurança pública, eu trabalho na segurança também. sim. Nós estamos preparados, não para decifrar pessoas, mas no tempo necessário? Essa é a pergunta. Isso é verdade. Entendeu? Uma E coisa, qual treinamento se dá para isso dentro de casa? Fala, Celso. uma coisa importante com relação à personalidade e identidade, eu vejo muita questão da. Caiu a máscara. Aquela É, pessoa que você conhece ela de um jeito, passa um tempo, aí você vê, não, mas ela não é nada daquilo. Então ele tinha o quê? Uma máscara. Aí ele mostra quem definitivamente ele é, a identidade dele. Ah, chegou, era uma pessoa simpática, bacana. Isso acontece muito no meio empresarial. Chega, né? A pessoa recebe de braço aberto, você é bem-vindo e tal, mas com o tempo você vê que é o quê? É um invejoso, né? É uma pessoa. só que Ela cai a nós, máscara, né? vou usar eu sou corintiano, tá? Sim, Nós não vai cair nessa. Nós não vai cair nessa. Vocês estão entendendo? Você pode dar essa desculpa. A máscara máscara para quem identifica a personalidade. Inclusive, a persona, naqueles teatro, usava aquela máscara que se chamava persona. Nós não podemos cometer esse erro. Ah, me enganei com você. Nós não podemos. Precisamos ser treinados para evitar esse erro. Uma coisa Aí que. entra, isso é comunicação. Uma coisa assim, não voltado para a aula, né? Eu falo pro dia a dia. no dia a Eu, dia. eu aprendi uma coisa, e você leva um tempo para conhecer as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, com o que você fala. Tem gente que você pensa, pô, meu amigo, me abraçou, pessoa me recebeu muito bem, mas lá na frente pode se tornar um ferrenho, Não, mas um eu inimigo tenho que ferrenho. corrigir o Celso. Você não É. pode falar isso. Leva um tempo agora. Você tem que corrigir a pessoa, tem que conhecer a pessoa logo. Não, nós, especialistas da educação, da segurança, É, não podemos levar esse tempo, não. E aí sim, infelizmente. a pergunta que eu faço é: nós Não estamos podemos, preparados, treinados? é. Essa é a pergunta. É verdade. Entendi. Né? O Tenente Castro tem segundos para reconhecer se a pessoa é um marginal ou não. Sim, Tá? então, Segundos. Aí eu entro nessa pergunta aqui. O que nós identificamos? Isso. Emoção ou sentimentos? Eu vou explicar. Seu nome? Heloísa. Heloísa. Já falei, é só para. Eu sei que é Heloísa. Não tem como esquecer que é Ah, o nome da minha cunhada, sim, esposa sim. dele. Então, vamos imaginar, Heloísa, um jovem. Um jovem que gosta muito de uma outra jovem, bonita, Sim. uma loira, de olhos verdes, ou uma morena, né? Uma mulata. Ele gosta muito dela, mas ela ainda não sabe. Então ele está encantado. Aí ela chega, vamos supor que ele estivesse aqui e subitamente, sem avisar, ela entra. Você acha que ele vai reagir positivamente ou negativamente? Positivamente. Positivamente. Então o que vai acontecer? Os seus olhos, a pupila vai dilatar, entendeu? Corpo A vai adrenalina, o coração vai
Palpitar. vai palpitar. Então, ele vai A ter emoção. 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 Agora, vamos mudar um pouquinho a conversa. Nós estamos aqui, ele também está aqui. Aí chega um leão. Você acha que ele vai reagir positivamente ou negativamente? Negativamente. Mas o que vai acontecer? A pupila vai dilatar, o coração vai disparar. palpitar. A palpitar também. Os sentimentos são iguais, só Não, a versão a emoção é igual. igual. Ah, tá. O sen... Ah, tá. Aí, Tenente Castro, Heloísa, Henrique, todo mundo está aqui. Nós que somos especialistas em comunicação, nós não podemos decifrar a emoção. Por que que ele reagiu daquela maneira? Aí que tu por que que ele reagiu daquela maneira? Aí, porque ele não gosta dela, porque ele gosta. Então a gente vê muitas vezes pessoas dando pareceres equivocados, porque ele analisou A emoção. a emoção. A emoção. Eu vi um caso uma vez que toda vez que chegava o padrasto de uma menina, ela ficava transtornada. Opa, isso eu dediquei a emoção. Emoção Agora da eu preciso menina. saber qual é o sentimento. O sentimento é de amor, é de raiva, no caso da transtornada, até falei, né? É de raiva, é de medo, é de pavor. Então, cuidado, emoção com Sentimento. sentimentos. Então, nós não deciframos emoções. Nós deciframos. Então, se a toda Professora, vez, só concluindo aqui, sim, toda vez sim. que o padrasto chega, essa pessoa chega, ela reage, aí eu tenho que saber a origem. Por quê? Aí entra, Celso, que nós não podemos demorar muito tempo, não. Por quê? Que depois nós descobrimos o camarada estuprava a menina. Sim, Então, felizmente. a gente tem que ter muito cuidado. Nós não podemos decifrar emoções. Nós temos que decifrar sentimento. Qual é a origem dessa emoção? Por que o coração palpita? Por que a pupila dilatou? Por que ela está com mais adrenalina? Então, professor, emoção é reação. Emoção é reação. Emoção, vamos lá. Eu não quero entrar Reação. aqui muito em fisiologia, mas é como o corpo se comporta. Vai reagir. Se comporta. Sim. Então, eu posso ter um comportamento. Então, emoção é comportamento, mas Sim. o sentimento é a origem desse comportamento. Por quê? Qual é a fonte? Tá? Seria isso. Sim. Então, às vezes, você que já foi policial de rua, eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. Sim. Se não for também, você tem muito mais experiência do que eu, o senhor. Você já abordou uma pessoa que ficou com medo, muito medo de você sendo policial, e de repente era um bandido, e às vezes não era um bandido, mas as caras Sim. levou? Muitas vezes. Muitas, não foram poucas vezes. Ok, então, camarada, eu concordo como é que a emoção foi a mesma. Mas um Sim. ficou com medo ficou com medo de ser pego, preso, e o outro com medo de polícia. Não aconteceu isso? O trauma que ele tinha, O né? trauma que ele tinha. Que ele tem um trauma Então, que às ele vezes, a tem. pessoa não é um bandido que está com medo de ser preso. Nada disso. Mas ele teve um trauma. Então, qual é a reação foi a mesma. Os dois apresentaram medo. Aconteceu isso Sim, já com o senhor? Sim, já. Então, você aconteceu tem que... comigo. Nossa, camarada é gente boa. A abordagem não muda? Muda, Com cautela. cautela, né? Tudo tal, porque nós chamamos muitas vezes a questão da experiência, né, que aquele policial tem, que é a questão do tirocínio policial. Eu ia falar sobre o tirocínio policial, Então, que do vocês aprendem tirocínio na policial. prática, né? Isso, que é com o tempo, não tem jeito, é com o tempo. Uhum. Então, aí, conforme, né, na abordagem, a gente entendendo os movimentos que ele está fazendo, o jeito que ele olha para a Isso é o gente, quê? Isso é o movimento, quê? isso não seria Linguagem corporal. linguagem corporal, Tá né? fazendo isso aqui é Então, linguagem corporal. aí sim nós vamos entender se realmente ele é um malfeitor, contraventor da lei, ou não apenas uma pessoa que ficou com medo, está com medo, com a questão da emoção. Interessante que o tirocínio é muito usado, principalmente um lugar, assim, uma experiência muito interessante, no aeroporto. Principalmente nos voos internacionais. Os caras ficam ali, ó, de bracinho cruzado, a gente. Ele não tá uniformizado, não tá nada. Só De bracinho observando. cruzado, só observando. Ele pega o cara, vem cá, vamos conversar aqui. Você vai pra onde? Aí ele percebe que o cara começa a suar a mão, ele percebe que o cara tá trêmulo. Tem aquele tá programa dando de televisão que chama o Aeroporto. Aeroporto. Ali ele fala muito bem sobre isso. Então, o tirocínio é isso. O cara ele começa a observar. Eu achei muito interessante uma vez. Como é que eles pegaram o traficante? O cara chegou no check-in na última hora. Tinha passado todo mundo, ele chega. Aí o cara falou assim: peraí, tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Porque ele foi o último que chegou. Ele foi o último que chegou.
Ele chegou em cima da hora. Isso é para quê? É uma tática usada pelos traficantes, pelos, né, especialistas nesse aspecto, para, não tá dar bom, tempo. chega lá e vai sair rápido, vai ter que ir rápido. Tudo é muito rápido. Então, E- só que tem uma coisa também, né? Quando você pega um meliante bem treinado, ele dá bala e tudo isso aí, tá? É. Esse aí aí você os mula, pega- né? Esses são os Não, mula. Esses são os Quando mulas. você pega um camarada bem treinado, ele. Tira de letra. Mas vamos lá, pessoal. Uma coisa eu Então, falo. nós precisamos entender qual é a ação da pessoa e a Reação. reação, tá? E aí, o que é rapport? Rapport, alguém sabe? Sim. O que é rapport? Sim. O rapport é uma ferramenta de elo de confiança que Quando você cria uma conexão, uma conexão. uma interação, uma aproximação. Então, isso nós usamos muito no gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise. Quando há uma ocorrência, Então, você falou, quando você usa uma ocorrência em qualquer situação, gerenciamento de crise, quando você vai salvar uma pessoa, bombeiro, você, antes de abrir a boca, você tem que criar um. um rapport, uma rapport, conexão, uma interação, E aí, falando em comunicação, nós temos a persuasão. O que é persuasão? convencimento, né? Eu tenho um vídeo, depois vocês olham no meu canal do YouTube, que eu tenho a diferença entre manipulação, coação e persuasão. Persuasão é convencimento através da razão. Isso. Compra meu livro? Então eu vou convencer a Heloísa a comprar meu livro. Então ela vai comprar porque ela quer. É porque ela quer. Ela vai quer. querer. Isso é persuasão. Tá? Mas continuando. Então, coação. Compra meu livro, senão eu te dou um tiro. Tá? Isso é persuasão. Ela quer comprar meu livro? Mas comprou. Por medo. Porque Tá. foi Mas aí não entra na amassada. coerção? Então, é o que eu tô falando. Coação. Tá. Coação, coação, Isso é coação. coação. E a manipulação. Ela compra meu livro. Eu falei, esse aqui é o maior livro do mundo, que você nunca vai ver, coisa maravilhosa. Ela compra o que ela quer, mas ela foi. Manipulada. Ela comprou. Coagida. que ela Levada. Não, não é coagida. Não. Não, manipulação. manipulada. Coagida, você manipulação. faz uma coisa que você não quer fazer. É Tá. obrigado a Entendi. Você faz uma coisa. Manipulação. Você faz o que você quer fazer, mas você foi enganado. foi enganado, Tá. Você foi manipulado. Tá Você certo. fez. Entendi. Agora, nosso caso é persuasão. O que é persuasão? É o A pessoa convencimento. faz o que ela quer porque ela foi convencida. Convencida. E agora eu quero falar uma coisa aqui, não segurança, no aspecto geral. Sim. Aspecto geral. Isso aqui é muito raro, tá? Persuasão. O que a gente vê hoje é muito manipulação Manipulação. e coação. A criança, eu vi uma vez a criança brincando na água suja. A mãe falou assim: se você não sair daí, se você não sair daí, eu vou te encher de chinelo. O moleque saiu na hora. Pergunta, ele obedeceu a mãe ou não? Sim. Não. Obedeceu, Não, saiu. obedeceu, mas Obedeceu. é- Obedeceu. Houve comunicação? Não. O que a mãe queria? Que a criança saísse. Pergunta, a criança saiu? Saiu. Mas houve comunicação? Não. Houve É manipulação ou manipulação. coação. Persuasão, é o que eu falo, existe muito pouco. A gente vê muito isso em empresa. Faz isso aqui, o empregado faz, mas ele sabe que se ele não fizer, vai ser mandado. Assim, Então, às vezes, tem uma comunicação velada, que é indireta. Então, isso o nosso bate-papo como profissional da comunicação, professor, é aqui, ó. Eu vou convencer o meu interlocutor a fazer, porque é o melhor para ele, e ele foi convencido. convencido, ele entendeu. Foi convencido. E isso, então, é persuasão, convencimento pela razão, tá? E aí existe a pré-suasão. Quem quer entender desse assunto, compra esse livro aqui, né? Um pouquinho. Deixa eu ver, tá mais aqui? Não, mas vamos lá. Esse livro aqui, né? Certo. Embora ele não fale do assunto do corpo, mas ele fala de uma forma muito, muito interessante. Que antes da gente persuadir, a gente tem que pré-suadir, entendeu? Estou apertando tudo que não é, tá? Então, primeiro as pessoas precisam Gostar de você. para depois te ouvir. Te ouvir. Que se você causou uma má impressão, acabou, tá? Isso acontece em sala de aula. Acabou. professor. Você não consegue, Sala de aula. você não consegue mais reverter, tá? Não consegue mais reverter. Isso acontece em sala de aula. E aí, o que eu queria dizer para você é o seguinte: antes de você abrir a boca, você já foi aceito ou rejeitado. Antes de abrir a boca, tá? Então, o que acontece? Depois que você vai abrir a boca, se você não encontrou ali conexão, não encontrou raporte, então vamos lá. Vamos supor que eu vou dar aula aqui para vocês. Primeira vez, na verdade, eu estou conhecendo a Heloísa hoje, eu tenho de casa também hoje. Né? Como é que eu vou criar essa conexão? Você pode falar assim, tenente Castro, falar, poxa, não fui com a cara do professor Calazans.
Já aconteceu isso com vocês ou não? Comigo, sim. Já. Já? O santo não bateu? Faculdade, mesmo na O- faculdade. O santo não Tem um bateu? professor que eu não. O santo não bateu? Então por que que isso acontece? Porque antes de abrir a boca, a linguagem corporal já foi. Já foi. mostrou. Então, Se mostrar uma pessoa arrogante, Mostrou. o que que como petulante. que vai mostrar arrogante? Sem abrir a boca. É isso que eu estou falando. Então, é a persuasão. Então, por isso que eu não gosto de oratório. O que que é oratória? É estruturar uma conversa, estruturar um raciocínio. Mas antes aí a pessoa fica aquelas antes, como que é introdução, desenvolvimento, conclusão. E quer aprender isso, mas ela não soube se comunicar. Já foi, acabou. Ela não se comunica bem. O que ela vai falar pouco importa, não é o conteúdo. Vocês estão entendendo o que é que eu desenho? Não há necessidade. Entendeu? Então é nesse assunto, tá? Então, persuasão. Aí eu faço a pergunta que o Cássio já fez lá no início. Quanto tempo você tem para criar o rapport, persuadir, antes de abrir a boca? Quanto tempo você acha que tem? Chuta, quanto tempo? Eu vou começar uma aula. Quanto tempo você acha que tenho para eu, como professor internado, causar um bom impacto da maneira que eu seja aceito? Quanto tempo você acha? Eu Chuta. acho que naquele instante. Não, quanto tempo? 1 minuto, 10 minutos, 1 segundo, 2. É para chutar Um mesmo. Ó, 1 minuto. 1 minuto. Quando chega ali no cenário, no ambiente, aí menos de 1 minuto. Mas quanto tempo? Você está sendo muito. Vou colocar Chuta, é para sei. chutar mesmo. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Olha só a pesquisa que foi Quando feita. chegar no ambiente. Olha que foi feito por Alex Todorov Olha, analisando. 1 segundo. Analisando. 1 segundo. Ele fez uma pesquisa e ele fez a pesquisa que 70% do Senado americano e dos governos americanos foram convencidos, e ele fez isso, fez uma pesquisa e deu 70% de acerto. 1 segundo. 1 segundo. Tem outras pesquisas dizendo 5 segundos, 3 segundos, mas aqui foi o que eu achei mais interessante. Em 1 segundo, por isso que eu falo com político, eu tenho trabalhado com político também. Porque eu falo com político. Quando um político vai na televisão gravar, hoje tem a mídia, Instagram, e essa coisa, ele tem 1 segundo. 1 segundo ele falou o quê? Ele só se Falou nada. apresentou. Nada. Vocês estão Apareceu, entendendo? só olhando. Só apareceu, Só né? observou, só. Agora, Luísa, olha para aquela câmera lá. Faz uma cara, uma careta, cara uma que tu- expressão, do jeito de que- tal modo que você convença a pessoa em 1 segundo. É. Vai lá, Castro. Isso que você está sabendo que eu estou falando aqui. O Celso é arrancar feio, não vai fazer nada, não. Mas vocês entenderam? É. Então, o cara quer fazer curso de oratória. É. E não Mas faz que- curso de comunicação. Não faz curso de linguagem corporal. Tá bom? Olha que esse livro aqui também é muito bom, hein? É rapport. A cara, eu estou falando só da interpretação do rosto, né? Nós temos 40 músculos, tá? 10 mil expressões. Sabe o que é isso? Você me permite só um comentário? Permito não. Claro que eu só permito. Quando eu ia entrar nesse assunto aí que o professor está comentando. No início, quando eu chego para iniciar um curso numa sala de aula, na academia, acontece muito comigo isso aí. Por quê? Porque eu, por questão do decorrer da vida, na minha área da segurança pública, você cria um estereótipo na sua imagem, de cara fechada, não sei o quê, pouco sorriso. Sisudo. E teve época que eu chegava em sala de aula, que depois eu fiquei sabendo que os alunos olhavam, esse vai ser nosso professor? Meu Deus, dá uma olhada no cara, o cara deve ser sanguinário, tal. Aí depois quando você entra, bom dia, pessoal, como é que tá, tal, aí começa. Mas existe aquela primeira negativa, Mas por aí, causa Cara de matador. do jeito que você chega. mas Pô. aí eu vou dar uma dica aqui, tá? A gente tem que mudar isso. Então, E eu vou dar uma dica. Hoje, o nosso curso ele dá 1000 dicas, mas eu vou dar uma dica aqui. Na verdade, são 3 dicas dadas pelo FBI. sim. De repente, a pergunta que eu faço é qual impressão você quer causar? De repente, você precisa causar uma impressão. Sim. De repente, você precisa causar, né, uma impressão de ordem. Então, você precisa ser sisudo. Tem situações que você precisa ser. Tá? Você vai entrar no tumulto, ei, tudo bem? Como vai você? Você vai levar a chinelada no meio da cara. Tá? E, de repente, você vai no hospital com um cara sisudo, você vai dar assistência psicológica, a pessoa, você vai... Né? Você vai numa igreja, você vai lá começar... Se encaixar no cenário. Matou. Se encaixar Você no tem que se cenário. enquadrar no cenário. Mas qual a impressão? A pergunta é, qual a impressão você... Não é que você quer causar, você precisa causar. Sem fingir. A gente está trabalhando aqui com técnicos. Aquela velha pergunta, né? A primeira impressão é que fica, né?
eu não gosto disso, nós não podemos se levar por isso, tá? Sim. Aí nós, eu fico falando, Sim, nós, sim, nós não, mas isso aí acontece, É. mas eu que sou da comunicação, eu não posso deixar levar ele. Por que que ele tá assim? Outro dia aconteceu isso, o camarada foi dar uma palestra, palestra linda, maravilhosa, todo mundo aplaudindo, e a mulher que estava do lado dele ficou a cara toda fechada, o tempo todo. E ele quase deu bronca na mulher durante a palestra, mas ele se conteve. Acabou lá, a mulher agradeceu. A sua palestra foi linda, maravilhosa. Para mim foi muito importante. Mas eu estou muito triste que semana passada eu perdi meu pai. Então você está entendendo? Ela estava vivendo luto. Ela estava com luto. No luto. Eu uma vez eu entrei numa igreja, foi quando eu perdi nosso pai, 2000. Eu fui para uma igreja, era uma igreja bem agitada, não sei o quê, e o camarada queria que todo mundo pulasse. Ó, tudo que eu não queria naquele dia era pular. Aí eu fiquei lá, na minha posição ali, eu fui, né? Não era nem uma igreja, era uma reunião religiosa que não era igreja. Eu sei que eu estava visitando os familiares, quando eu vi, eu estava no meio lá, não era uma igreja. E o camarada foi lá fazer um culto, não sei o que ele foi fazer até hoje. Mas chegou lá no momento, ele queria que eu pulasse. Eu falei, não vou pular, meu pai não fazia o mesmo que eu tinha pedido meu pai, tudo que eu não queria pular. Aí ele me expôs ainda, você que não quer, não sei o quê. Eu não sabia qual era a minha vida, o que estava acontecendo, aí ele me expôs ainda. Entendeu? Então você tem que conhecer o ambiente. Sim. Ele analisou a minha emoção, não sabia meu sentimento. Então. Por que eu estava triste? Eu vou pular, entendeu? Então, o camarada que estava à frente de um culto religioso, que eu até hoje não sei o que era, ele estava em nome de uma igreja. Então era um culto religioso, ok? Então, aí eu falo aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes, em outra palestra eu falo sobre isso. Sorriso, pescoço e sobrancelha. Tá? Esse livro explica isso. Esse manual de persuasão, esse manual é nota 10. Nota 10, ele explica. Aqui, mas tá apertando tudo aqui, o que aconteceu aqui? Tá? Aqui, ó. Esse sorriso é falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Esse aqui. Também. E esse aqui? Natural. Natural. E o da menina lá? Forçado. Forçado, Forçado. Olha aqui, gente. Eu falei sorriso falso, mas não, na realidade, não que a pessoa seja falsa. Sim. Está havendo uma incoerência aqui. Então, a gente vê muito palestrante que vai dar palestra, ele chega sorrindo. Ele quer sorrir, mas ele está muito nervoso, ele não adquiriu ainda a experiência. Então, já viu assim, professor novinho? Sim. Então, ele não transmitiu confiança. Então, existem 3 maneiras. Não sei por que você fez isso. Você lembra da cara que você fez, que eu pedi para você fazer? Essa cara, a palavra difícil, né? A expressão, você pode repetir? Então, aqui, ó, tem 3 coisas que você... Esse aqui é neurociência, pessoal. 3 coisas. O Henrique já aprendeu. Isso é neurociência. Tá dando até aula já, né, Henrique? Henrique, olha só que coisa interessante. Quando eu faço assim, ó, para uma pessoa, em mim e no meu interlocutor, neurociência, é ativada a substância ocitocina, que é uma substância da dominância do prazer. Então, só de eu fazer assim, cria um rapport, uma conexão entre mim e você. Isso é ciência. Só fazer isso aqui, ó. Só fazer isso aqui. Já aprendeu. E você vai sorrir um sorriso natural. E vai... O senhor, quando olhou ali para a câmera, o senhor fez uma... Expôs a sobrancelha. Esses 3 sinais, quem quiser aprender mais, nas minhas outras aulas eu explico mais detalhes. Sim. Eles mudam tudo. Se você chegar lá, olá, pessoal, tudo bem? Acabou. Você já criou uma conexão. Às vezes você não falou nada. Você já criou uma conexão, um rapport. Isso é ciência. Tá? E por que o pescoço? Por que o pescoço? Mostra que você está aberto a, tipo, a conversar, a conhecer alguém. Eu gosto muito de ver pessoas fletarem uma outra, principalmente jovens, né? Um quando tá gostando do outro. A menina faz isso aqui, né? Já viu? Sim. Ela faz assim. Cabelo. Ou aquela pessoa muito simpática. Oi, você, como vai? Tudo bem? Porque o inimigo, vamos lembrar da presa, o predador? O inimigo, o predador, quando ele vai matar a presa, ele mata por onde? Pelo pescoço.
Então, o pescoço, Pelo pescoço, quando você cede o pescoço, mostra o pescoço, quer dizer, você é amistoso, você é amigo, você não Tá se oferece, oferecendo. Isso. você não Essa oferece graça. perigo. Pode vir que eu tô facinho. Isso. Você não oferece perigo. Quando a pessoa tem medo, ela faz isso aqui, ó, ela se retrai, ela guarda o pescoço, entendeu? Então, isso aqui é a posição de rejeição, de medo. Então, só isso aqui, Castro, quando você chegar na sala de aula, não vai com essa carranca. Dá um sorriso, dá uma eles não sabem disso. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, falar. Vocês já fazem leitura corporal. Vocês não sabem explicar. Só isso. Então, você, sem querer, você fez assim na primeira vez, você fez assim e sorriu. Só isso muda tudo. Tá ok? O zóio Janela da alma. é ou não é? É lógico que é. Tá? Lógico. Ó, esse livro aqui, isso aqui é Sabe? lindo, maravilhoso. É um trabalho de doutorado de 2 autores, tá? Olha só que coisa. Eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo, que explica pelo zóio, eu consigo saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Eu consigo saber se a pessoa está pelo zóio. Tá? Porque o zóio, desculpa, é a janela. Da alma. Da alma. Nós não vemos pelo zóio aqui, sabia disso, né? A gente vê pela parte occipital. Aqui é apenas uma lente. Assista a Quem minha aula. enxerga é o cérebro. Assista a minha aula, vocês vão ficar maravilhados. Porque outro dia eu vi assim uma colocação que eu já fiz muito trabalho em júri, acompanhei júri, também como perito aeronáutico, já trabalhei também em júri. E às vezes, uma vez eu vi uma pessoa perguntar, nossa, ele mexe muito o olho quando responde. Quando ele mexe muito o olho quando responde, Uma coisa está errada. ele pode estar criando uma informação, que ele vai buscar, dependendo do olho, do movimento do olho, ele vai buscar informação ou criar informação. Então eu consigo sim saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade por causa do movimento do zóio. Interessante que eu li também uma vez sobre isso, né? Tem aquele livro O Corpo Fala, linguagem corporal, né? O corpo fala. Ele fala uma coisa interessante. Quem está inventando uma história, ele precisa lembrar o que ele vai falar. Quem está falando a verdade? Cara, você tem quantos anos? Ah, eu tenho 33 anos. Você nasceu em que ano? Pô, ele já mentiu a idade para mim. Ele vai ter que pensar que ano que ele nasceu para ele ter 33 Pra anos. ver se dá os Então ele vai ter que pensar, então demora. Agora, se ele fala para mim, não, eu tenho 60, nasceu quanto? 1959. Pronto. Agora, se eu falo, tem 33 anos, nasceu que ano? Eu? Ah, que ano? Ele mexe com ele. Mas quando ele começa assim, porque tem as mensagens, as informações ficam guardadas no cérebro. Ele vai buscar onde está essa informação. Ou criar se ela não existe. E aí ele começa a mexer. Você mata o cara aí. Então, mas existe uma técnica, eu não vou conseguir aqui, nós temos pouco tempo para isso. Mas quando você pergunta para um meliante onde ele mora, o que ele estava fazendo ontem, ele mexeu os olhos, meu filho. E para onde ele mexeu, tá? Então vocês falaram aqui que, como é que eu consigo isso? Você tem pouco tempo, mas consegue. Você consegue em pouco tempo. Mas não vou falar sobre o zóio. Eu falei da tiara no Japão, né? Já falei aqui, tá? Aqui, ó. Não quer assunto, não A quer pessoa, conversa, ela se fecha, né? não quer A papo. pessoa se fecha, não quer papo, não quer. Ela tá olhando para onde essa mulher? Assim, para baixo ou para cima? Aqui, vamos ver se a gente consegue perceber. Ela tá olhando predominantemente para baixo ou para cima? Para cima. Para cima? Eu acho Agora para é pra baixo. Para baixo, Pra para baixo. pra Predominantemente para baixo. Não tá olhando para cima. Para cima é isso aqui, ó. Não tá com a cabeça para cima. Ela tá, depois ela baixa a cabeça. Pois é. Predominância, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. O nosso corpo pode moldar a nossa mente? Moldar. Essa é a pergunta. É sim ou não? Não. Não? Nossa, o corpo pode moldar. Pode, sim. Você acha que sim? Sim, Você acha sim, que não? sim. Você acha Acho alguma que sim. coisa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então a Acho gente que vai sim. ver. Sim. A nossa mente pode moldar ao contrário, a nossa mente pode moldar o nosso Uma corpo? pergunta. Sim. É outra Agora, a nossa mente pode. Pode. Aí sim. Nossa mente pode mudar o nosso corpo? Sim, eu acho que sim. Nossa mente pode ocupar o nosso corpo. Eu vou explicar isso aqui melhor. Já ouviram falar nisso aqui, ó? Sim. Telefone de emergência dos Estados Unidos. Emergência americana. 91. Tá? A emergência americana aprendeu uma coisa. Eles atendem várias ocorrências, dentre Sim. elas suicídio. Sabe o que eles aprenderam? Faz a primeira pergunta. Você está olhando para onde?
Normalmente, os potenciais suicidas estão olhando para baixo. Normalmente, porque eles são, quem olha para baixo, não vou estudar o movimento dos olhos, né? Sim, Quem olha para baixo é sinestésico, é emotivo, é melancólico. Então, estou olhando para baixo. sim. Então, olha que coisa interessante. Primeira pergunta que eles fazem, olha para cima. Quando o camarada olha para cima, ele acessa outro lado do cérebro, que hoje a neurociência está chamando de ponto de Deus. E o estado emocional da pessoa muda. Ou seja, né, fisiologicamente, o nosso corpo pode mudar nossa mente. E uma vez, 2 horas, 3 horas da manhã, eu recebi a ligação. O camarada me ligou, faz quase 20 anos. Ô, Calazans, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tá dando assistência ali? Falei, essa hora, companheiro, ligou até no fixo. Então eu vou me suicidar, tô aqui em cima do prédio, o que você tem para me falar? Falei, você tá olhando para onde? Ah, tô vendo aqui embaixo as coisas. Então, e como tá o céu? Quando eu falei como tá o céu, o que que eu quis? Olha para cima, tiver onde Eu não falei olha para para cima. cima para E, poder nós criar tivemos, uma. nós tivemos, e era risco mesmo. Tivemos uma conversa ali e hoje ele está vivo faz 20 anos e uma vez por ano, no mínimo, a gente se encontra para tomar um café. Então, a nossa fisiologia muda a mente, sim, tá? Muda o estado mental. Você de tristeza, tá? Eu conversei esse dia atrás com uma senhora, assistência jurídica, ela queria separar, não foi senhora não, um cônjuge, vai, um cônjuge. Ela queria separar, tá separando o marido, tá separando o marido e, não, tá tudo bem que eu vou separar, falando das coisas materiais, que eu tenho uma casa, eu tenho um carro, uma fazenda, tá? Mas toda vez que eu conversei com ela várias vezes, ela sempre olhava para Baixo. ou seja, ela não era racional, ela se mostrava como uma pessoa racional. Que eu tenho uma casa, que eu vou vender a casa, que ele vai ficar com o carro, que eu tenho não sei o quê. Ou seja, tem a fazenda, tem um sítio, mas um dia a casa caiu. Mas quando eu conversava com ela, eu falei, ela não está tão racional assim. Ela está se deixando levar pela Emoção. emoção. Aí a casa caiu outro dia, aí o já está pondo para quebrar em cima dele, que é tudo dele, ou seja, ficou com raiva, com raivinha, mas isso já foi no primeiro encontro. Ela não está sendo racional. E nunca foi racional. Mas eu vi personalidade, depois identidade, entendeu? Entendi. Então é isso que a gente tem que ver. Então você pode, Ela criou todo um cenário que não era dela. que não era verdade. Eu, assim, Não era verdade, não era dela. você sabe o que eu falei pro camarada? Eu falei pra ele, cuidado que ela vai vir com tudo pra cima de você. Que isso, Calazans? Não sei o quê. Ela é uma mulher, não sei o quê, muito. Ela falou, Calazans, como você sabia? Eu falei, ele tinha que estar assistindo a aula aqui, né? Ela era muito emocional. Então, você muda. Então, e o contrário é verdadeiro. Então, a postura, aqui, ó. Essa mulher tá com uma postura de vencedor ou de derrotada? Não, vencedora. Vencedora. Vencedora, com E certeza. aqui? Essa, Derrotada. infelizmente, derrotada, Derrotada. triste. Então, vamos lá. Eu tô aqui. Pessoal, se eu ficar aqui conversando com vocês e ficar assim, muda o meu estado emocional. Muda completamente. Muda. Então, o pessoal que é da segurança tem que trabalhar tudo animado. E foi feita uma pesquisa, olha que coisa interessante. Umas pessoas ficaram num determinado local com as outras. E as outras do segundo local foram orientadas, uma parte ficar com o corpo assim, e outras com o corpo de posição de postura dominante. Aí depois falaram para quem você contrataria? Quem foi contratado? As pessoas com postura dominante ou pessoas com postura de derrotado? Lógico, dominante, lógico. E isso sem explicar nada. Não houve uma palavra sequer. A primeira a foto que nós mostramos, se vocês perceberem, como que estava Kennedy? Estava assim, ó. Bronzeado, ele se bronzeou uma semana antes. Estava E assim. só observando. E o Nixon estava assim, ó. Com a mão aqui, tá? Despojado. Nixon tinha saído de uma. Despojado. Nixon tinha saído de uma internação e estava muito doente. Ele suava. Entendi. Então, ele estava. O conteúdo dele, quem ouviu pelo rádio, o conteúdo foi melhor. O conteúdo foi melhor. Mas não é conteúdo que ganha nesse carro. Entendeu? Olha que coisa. Então a gente precisa trabalhar muito com o corpo. Então a postura. Quem vai fazer prova? Eu participei de banca examinadora de escola militar. Você sabia que o cara ia ganhar ou não? Venceu ou não? Prova, principalmente o teste de aptidão física. Sim. O camarada chegava assim. Então, qual o conselho que nós damos? Você vai fazer uma prova, uma palestra, vai fazer um concurso, vai dar uma entrevista, vai para o banheiro,
e faça, fica 2 minutos, faz uma postura de dominância, que eles chamam. Quando você faz essa postura, você muda o seu cérebro. Então, quem vai fazer prova, o cérebro, né, da pessoa é melhor ativado. Acredita nisso? Imagino. Olha só, Acredito. tá? Antes de falar com os outros, você precisa falar com. Sigo mesmo. Se você não se convenceu, se você não está forte, não está convicto, você não vai convencer ninguém. Porque o teu corpo vai te entregar. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou tão alegre aqui hoje. Você tem que ver como eu estou feliz. Nossa, Assim, como eu tô eu feliz. estou tão à vontade aqui, né? Eu tô tão feliz. Puxa. Então você não se convenceu. E você até acha. Mas se você fizer essa postura, tá? E aí eu vou falar uma coisa interessante. Foi feita uma experiência das pessoas ficarem. Oh, meu Deus, estou me enrolando aqui. Das pessoas ficarem 2 minutos numa determinada posição. Primeira, de derrotado. Tá? Depois, 2 minutos na posição de dominância. Né? Aí fizeram o teste. As pessoas que estavam na posição de dominância, o testosterona aumentou. Testosterona é uma substância, hormônio da confiança. Confiança. Tá? E o cortisol? O cortisol é justamente As pessoas dominantes estavam com cortisol baixo. Cortisol é o hormônio do estresse. O estresse. Olha só. Então vamos lá ver que coisa interessante que mudou hoje, não se sabe disso. Um líder, ele tem que ter testosterona alto. Aí ele vai se arriscar mais, ele vai ser mais confiante e mais assertivo. E ele deve ter cortisol baixo. Ele tem que enfrentar. Aí entra o pessoal de segurança pública. O pessoal de segurança pública não pode se deixar levar por provocações. Quando ele se deixa levar por provocações, porque o cortisol dele está muito alto, ele tem que abaixar o cortisol. E se ele tiver com uma postura dominante, o cortisol baixa. Então, líderes têm que ter testosterona alto e cortisol baixo. E vocês acreditam, tá, que o simples fato de ficar 2 minutos, pessoas que ficaram 2 minutos com postura de derrotado, cortisol baixo. Então, por isso que eu falo, a gente que trabalha com provas e concursos, a gente fala isso. Vai fazer uma prova? Vai no banheiro antes, faz uma posição de vencedor e assim por diante. Tá? Então, o corpo muda a mente. E a mente muda o corpo, os 2 sentidos. 2 sentidos. Sim, sim. 2 sentidos, sim. Tá? Isso é ciência, tá? Aqui, ó. Primeiro lugar e segundo lugar. Os 2 estão batendo ali a linha. O que vocês acham? E isso porque ele chegou em segundo lugar. Ou seja, que já é uma posição boa. Mas mesmo assim, ele não se deu por satisfeito. A derrota, né? Ele Ele se perdi. sentiu derrotado pelo primeiro. Segundo lugar, para ele entendeu como derrota, né? Por isso que ele tem Fizeram essa um teste postura. com pessoas cegas, com competição física. Pessoa cega que nunca viu. Pessoa cega que nunca viu esse gesto, ele faz isso. Sabia? Porque esse sinal que é universal. Mão em V, queixo levantado. Tá? Isso aqui, ó. Você não vê a pessoa festejando assim. Isso é universal. Fizeram esse teste com o cego. O cego, quando ganhava, ele ganhava. É inconsciente, né? Vitória. É inconsciente, a pessoa faz isso. Tá? Isso é psicanálise. Quando a coisa é inconsciente, é do psicanálise. Você entendeu? Interessante. E eu trabalho com um camarada. Não, conheço um camarada que ele foi jogador do Palmeiras. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, isso é bom. Isso é bom, né? É bom, lógico que é bom. E ele tem escola. E a gente trabalha muito com isso. Fala, olha, o camarada, quando entra num jogo, no vestiário ou em campo, você já pode ali ver quem tem tendência a ganhar pela postura. Então, se o camarada chegar para frente, forte, o cérebro dele, ou a mente, aqui existe diferença entre cérebro e mente, mas aqui é igual para física. O cérebro trabalha melhor. Professor, não estaria ligado também a questão da motivação? Então, o que é motivação? Motivação é você fazer isso. Cabeça para frente! Isso. Peito para fora, militar, né? Peito para fora, barriga para dentro, vai. testa franzir. O que é isso? Guerreiro, vai combatente. O que é isso? É a postura, que ele está me dando a postura. Está mostrando para mim que eu tenho que ser desse talvez, eu fui militar durante 60 anos, talvez os meus instrutores não sabiam disso.
Mas eles faziam isso sem saber. Barriga para dentro, peito para fora, testa franzir. O que é isso? Está mudando no cérebro. Tá Isso é trabalhando, neurociência. meu. E talvez ele não saiba isso. Eu entrei em 84, para mim, os meus instrutores não sabiam disso, mas. Tá? Então, eu gostava do voo mental, né? Eu trabalhei muito tempo na escola de aviação, aí o aluno que não aprendia as manobras, a gente fala, faz um voo mental. O que é o voo mental? Ele ficava mentalizando o que tinha que fazer. Isso dava uma diferença, um resultado incrível. Um resultado incrível. Então, entra na cabine e finge o avião no chão. Faz que você está voando. Mudar. Então, isso serve, embora eu esteja usando na aviação, isso serve para tudo. Vai dar uma palestra, visualize-se dando uma palestra. Vai dar uma aula, visualize dando uma aula. Só isso aí muda tudo. Já viu aquele treino no espelho? Já viu falar? É verdade. Você treinar no espelho, está mudando a postura, está mudando a mente. Sim. Caminho duplo. Mente muda corpo muda a mente. Certo. Líderes, cortisol alto. Alto e cortisol Desculpa, baixo. cortisol baixo. Baixo. Testosterona alta. E Testosterona alta. Às vezes, vocês já viram aquele... Não, mas deixa eu falar. Você viu aquele caso, você falou, acabei... Fala, aquele caso. O testosterona não é hormônio masculino? Isso aí, não? Nós estamos falando de outro aspecto, mas mulher também tem Tem. texto. Tá. Mas nós não estamos falando de sexualidade aqui, tá? Não. Né, Aí não o é, cara do testosterona tá. achei mais que é Não- voltado não pro é homem, se- né? não é sexualidade que nós estamos falando aqui, tá? É outra coisa. É neurociência, tá bom? Vamos lá. Contratando pessoas, já falei, tá? E aí o corpo fala, nós estamos caminhando para o final. Cabeça, nós já falamos, né? Sim. Cabeça, falamos sobre o olho, tá? Aqui, quando a pessoa está falando e faz isso aqui, ó, é que ela não quer falar aquilo, sabia disso? Ah, Tá havendo uma incoerência entre o que ela quer falar e o que ela está falando. Quando ele coloca aqui, você está falando com uma pessoa, ela começa a fazer isso, ela não quer ouvir o que você tem para ela falar. não quer ouvir o que for que falaram. Não quer ouvir, ou não concorda. Tá? É. Cuidado, tá? É o quebra-cabeça. Tudo que nós falamos aqui é uma peça. Ela não vai falar, ele está triste. Não, nós vamos montar um cenário. Eu não posso trabalhar com uma peça só. Não posso generalizar, né? Tá? Então, a gente vai detectar sentimento. O tronco não mente. Se eu tenho uma boa conexão com a Heloísa, ô Heloísa, tudo bem? Tá? Aqui a gente está numa mesa, né? Mas se eu estou numa interação boa com ela, o meu corpo não mente. O tronco é o que menos mente. Quando eu não estou legal com ela, não estou com uma conexão, o meu tórax aqui não vai, meu tronco, né? Não vai se dirigir a ela. Quando você vê com pessoas conversando, elas não estão direcionadas uma com a outra, tá bom? Aqui, ó. Quando você tem conexão, você está de frente a frente com a pessoa. Então, o tronco não mente. Eu gosto muito de você, tá? Nossa, como eu gosto de você. A gente vai trabalhar junto, tá? E ali não há conexão. Não há conexão. Ali não há conexão. Não há Quando tem conexão, você expõe o tronco, Isso. palma da mão. A palma da mão é o segredo, tá? Quando você quer brigar, você faz isso, né? Você fecha a palma da mão. Então, você coloca o antebraço. Então, palma da mão, tronco, é um sinal sinal amistoso. Amistosidade, né? De amizade, de confiança. E você pode fazer isso. Como vai, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos trabalhar. Se você ficar muito assim, ó. Muito, ó. Você tem que fazer isso, hein? Em riste, e você. Uma imposição. Você é inconsciente, sim. Você não tá amistoso. Amistoso, como vai? Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto aqui, tá? Isso mostra autoridade, não conexão. Às vezes tem que ter autoridade, mas é um sinal ríspido, tá bom? Dependendo do ambiente que nós estamos frequentando, né? Claro. Então, você quer criar um rapport, uma conexão? Antes de falar nada, palma da mão ao invés de dedão. Palma da mão. Tronco, braço cruzado. Vocês já ouviram falar que braço cruzado é rejeição? Resistência. Já ouvi falar assim. Não sei, às vezes eu tô aqui, o ar-condicionado tá muito frio, eu tô com frio. É rejeição ao ambiente, não a você. Ambiente, não. Então tem que ter muito cuidado. Outro dia eu vi numa reunião, o cara falou, você descruza o braço, que você não tá aceitando o que eu tô falando. O cara fez isso. Descruza o braço, aí que você tá resistente às minhas ideias. Um chefe falou isso. De onde ele tirou isso? Não, de repente eu tô prestando atenção e tô aqui, ó. E às vezes tá? É um sinal. Mas É um dos sinais, né? Você vai pegar um conjunto de sinal. Um conjunto. Aqui, tá?
Sentimentos. Os pés, então, nem se fala, tá? Pé fala que é uma coisa maravilhosa. Ó, sinais de pés aqui. Quando eu tô... Opa! Quando eu tô... Quando eu tô em conexão com uma pessoa, meu pé está direcionado a ela. Eu estou conversando com ela, meu pé está direcionado para a porta, eu quero vazar. É sério. Eu quero ir, tá? Eu quero ir embora. Você vê quem vai atacar, quando o meliante vai atacar, eu vou ficar de pé aqui. Sim, Ele sim. coloca um pé para trás normalmente Sim. e a mão aqui. Quando ele fez isso aqui, Pra ele pegar é força. o último sinal antes do ataque. Tá a posição dos pés. Estamos acabando aí, né? Acabou, né? Tá. Vamos continuar aqui. O Elicel, o Sampacast me deu um tempinho a mais aqui. Legal, legal. Tá? Então eu agradeço aí, mas eu prometo não demorar muito aqui, não. Sim, sim, sim. Aqui, né, eu já participei de um júri. Aqui, ó. Pés cruzados para trás. Isso é um sinal de incoerência com o que está falando. Ou mentira. Sim, É um sim. sinal. Ah, É um sinal. Então, quando. Aqui é o caso de júri, né? Quando a pessoa está tranquila, falando a verdade, ela fica com as pernas. Os dois Mas- pés na frente e apoiado, não é Ah, isso? Não, pode ser atrás. Pode ser atrás? Pode ser atrás. Na frente e atrás. Atrás é mais periclitante ainda. Entendi. A pessoa. Uma vez eu tava. Aí eu falo uma coisa, viu, Celso? Você que é perito, muito cuidado. Que o perito hoje ele é muito ligado à sua área técnica. Ele precisa saber isso. Eu, uma vez quebrei uma perícia, o camarada fez duas coisas. Uma testemunha. Ele fez assim com os pés para trás e coçou a perna e pôs a mão aqui, ó. Começou a falar. Aí eu falei para tava a juíza, promotor, advogado e eu como perito. Eu falei, tá mentindo. Ele falou, como você sabe? Ele tá mentindo, tenho certeza disso. Por causa disso aqui, ó. Eu falei, e aí? Não vai. Postura, né? Você não vai falar, ô juiz, ele tá mentindo. o corpo estava falando. É, O corpo tá fala, mentindo. né? Aí você não vai falar, o juiz ele tá mentindo, você não pode falar isso. O que você faz uma hora dessa? Você tem certeza que o cara tá mentindo. Você segura um pouco e depois. Você monta uma estratégia de pergunta. Depois você E aí, Calazans? monta Aí uma eu falei pro advogado, faz essa e essa e essa. pergunta. Então ele tá mentindo? Eu não tinha a menor dúvida. Aí eu direcionei as perguntas Pergunta. e pegamos ele na mentira. Pegou ele no. Você entendeu? Então foram 3 sinais: boca, os pés para trás, e ele começou a coçar muito aqui, né? Porque o que é coçar? Quando você está numa situação periclitante, vem muita adrenalina para você fugir, atacar ou ficar parado. E quando você não age, a adrenalina ela começa a ficar no teu corpo, começa a coçar. Então ele estava num estado desconfortável. Então esse conjunto de sinais, né? E eu não falei, promotor, ele está mentindo, juíza, não. Vamos pegar ele. Eu tenho certeza que ele está mentindo. Como que a gente faz? Aí vem uma outra conversa. Aí você vai Cria-se uma pegar. ferramenta. Então que você as perguntas. descobre, aí você vai montar a estratégia. Tá? Trata- Mas o corpo dele que falou. O corpo. E a voz, né? Sim. A voz. Tom Quando de voz, né? Então, uma vez eu, como controlador de tráfego aéreo, peguei um piloto em emergência. O piloto, às vezes, entra em emergência e não quer falar. Por exemplo, ele colocou pouco combustível. O combustível está acabando, é erro dele. Ele não quer falar que ele errou. Certo. Então, existem situações que o piloto entra e ele não declara emergência. A famosa fazer prova contra si, né? É. E aí você percebe, uma vez um piloto queria pousar na frente dos outros, queria passar na frente do mundo. E o controlador não quis deixar. E eu era o supervisor, eu falei assim, deixa ele pousar na frente. Por quê? Ele está em emergência. Ele não declara emergência. Até perguntou, o comandante declara emergência? Ele negativo. Falei, pousei na frente. Ele pousou, quando ele pousou, saiu da pista, acabou o combustível. Ele foi rebocado. Ele viu um trator e rebocou. Era uma pessoa nova no controle, falei, aprendi essa, o novinho, né? Porque são coisas, mas aqui já é uma coisa já avançada, né? Sim. Você saber que o cara, na voz, você percebe se a pessoa está mentindo ou não, ou no caso aqui, ele estava em emergência. Então você tá aqui, estamos acabando, hein? Sim. Aqui, vocês lembram disso ou não? Felizmente, da Tana. Eu estava lá, 2007, a minha equipe não estava no momento do acidente. A minha equipe atendeu logo depois. Então eu cheguei lá, vi o avião com 100 e poucos passageiros, morreram 199 ao todo, contando. Sim. Eu cheguei a ver o avião em chamas, mas no momento do acidente eu não estava lá, cheguei logo depois. Tá? E o piloto, na aproximação final, ele bocejou 10 vezes. Isso ficou gravado né? E o bocejo quer dizer várias coisas. Aí uma determinada pessoa deu uma palestra falando que o bocejo quer dizer cansaço, que ele estava
Cansado. cansado. E que não, bocejo, a psicanálise explica que tem 30 origens. Pode ser estresse, pode ser problema no coração, pode ser um monte de coisa, 30 origens. Certo. Então você não pode falar que é cansaço. Sim. Então a pista estava molhada, estava escorregadia, ele se estressou, pode ser um monte de coisa. Mas o que me impressionou foi que essa pessoa falou que era Ele estava cansaço. cansado. Não sei. Só falando nisso, eu bocejei aqui, o Henrique bocejou também. Não, mas deixa eu falar uma coisa É muito interessante. engraçado essa Não é daí. muito engraçado, não. É? Ó, Não? ó, Olha. Ué, pode ser. Tem uma técnica de um espião mesmo, nível KGB, FBI. Então ele chegava assim no lugar que tinha 30 pessoas. Ele chegava como espião. E a preocupação dele é o seguinte: será que tem outro espião me espiando? O que ele fazia? Bocejava. Ele bocejava, porque se tiver alguma pessoa em conexão com ele, a pessoa boceja também. Você já bocejou e viu outra pessoa bocejando? Sim. Já. Eu bocejei E ao contrário aqui, ele também já bocejou. aconteceu. Isso é conexão, isso é neurociência. Então, olha o que ele fazia. Se tiver alguém aqui me observando que eu não sei quem é, eu vou bocejar, eu vou fingir aqui, ó. E ele bocejava, quando ele viu alguém, aquele cara tá me espiando. Olha que coisa doida. E quem falou espelhamento? Foi você? Então, isso é espelhamento. Então, se você que está nos assistindo bocejou, isso quer dizer que você está em conexão com a gente. Conexão. Olha que coisa interessante. Então, eu Já faço aconteceu isso. as duas coisas comigo. Eu bocejar, a pessoa bocejar, e a pessoa bocejar e eu bocejar. Então, vocês estão em conexão, vocês criaram um raporte. Às vezes É. até inconsciente. É. É um raporte isso aí. Tá? Então, você quer saber se alguém está te observando? Você ia falar? Você quer bocejar? Pode bocejar. Olha, Espírito Santo, Normalmente isso acontece com o casal. É. Casal. É. A minha esposa é muito assim comigo. É bocejada? Eu e ela Boceja, somos bem boceja. nós temos uma conexão boa nisso aí. É legal. Vocês têm uma boa conexão. Isso. Às vezes tem professor que faz isso, tá? Tem professor que boceja para ver se os alunos. Ou outro sinal. Então, eu estou dando aula aqui, eu faço um sinal assim. Se alguém se assustar, aquele que mais está prestando atenção. Tem várias coisas. Você vê se tem conexão, se tem. É o raporte. Tá? E aí, caminhando mesmo, pro final, acabando. Nós falamos dos sinais corporais. Aí tem os verbais, que eu não vou falar aqui hoje, mas é outra. Esse aqui é fenomenal. A pessoa se entregando pela palavra. Ela pensa uma coisa e fala outra palavra. Que coisa. Certo. Que a gente chama de ato falho e outras coisas. Você pega a pessoa. Tá? A boca fala, o coração. Tá cheio. Então você fala coisa que você não quer, mas. O coração tá cheio. Isso aqui é psicanálise, isso aqui é ciência. Mas é outra fase, não é mais verbal, tá? Mais importante não é o que você fala, é como você fala. É aí, tá? E aí já ouviu falar dessa concepção dos temperamentos? É uma teoria muito, muito importante que nós precisamos entender isso aqui, tá? Mas no nosso curso a gente fala sobre isso aqui. E o corpo, saber se uma pessoa é colérica, nervosa, sanguínea, o corpo demonstra de uma forma maravilhosa. E aí acabamos. Legal. Tá? É legal, mas acho que nem 10% aqui, viu, Tenente Castro? Tem mais, que conversar. Mais informações no nosso canal do YouTube, tá? Parabéns, viu? Calazans Professor, no nosso site. Você que falou pouco. Mulher, vamos falar mais? Mulher, não disse que mulher fala. Fala. Já que você falou pouco, lê pra nós aí. Aquela Luísa tá prestando muita atenção. Ali está parecendo a coruja. Ela tá Não, é porque- Ele não fala, mas presta É atenção. minha área do conhecimento, eu gosto da área da Aí, saúde, da análise Tá vendo? do nosso corpo, assim, porque eu Então, fico bem focada. lê pra nós. Sua atitude define sua altitude. Voe alto e estude com o professor Calazans. Isso. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Tá? Menos de 30 segundos, um tchauzinho para todo mundo aí naquela câmera. Queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui e espero ter outras oportunidades, um assunto bem interessante. Continue estudando, aprendendo, que eu acho que conhecimento te coloca você em outro patamar. Okay? Tenente Castro, com experiência de 30 anos na segurança pública, isso serviu para alguma coisa? Com certeza. Eu agradeço o professor Calazans, tá? Pelas todas as informações que nos passaram aí. E com certeza, tinha coisa ali que eu não sabia, tá? Mas que viveu. Porém, eu praticava e vivia. Certo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Heloísa, serviu para alguma coisa esse negócio aqui? Claro, eu vou usar no meu projeto de vida, né? Eu vou levar bastante conhecimento. Eu agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui e adquirir bastante conhecimento. Felizmente, por um lado, e infelizmente, porque isso aqui é muito pouco do que a gente Pelo tem pelo tempo, mas tem muita coisa em relação a isso aí, a gente já vê que é ciência. Para mim foi um prazer, mais uma vez, SampaCast
Heliópolis, com o nosso produção é do Henrique. Muito obrigado. Um abraço. E tudo de bom. Vamos acabar assim, né?